Bom dia, Boa tarde, boa boa noite. noite. Está começando mais um. Bem, galera, a gente vai começar mais um vídeo do Idômitos aqui, nosso primeiro hangout. Sabe que a saudade às vezes bate forte aí, não tem como, a gente tem que gravar com os amigos, né? Vamos botar aí time inicial do Idômitos, eu e o Robson. E a gente vai falar um pouco sobre cultura gospel barra cristão, essa coisa que a gente criou aí, essa coisa que a gente trouxe, importou e fez a nossa mistura aqui brasileira e deu no que deu. Bem, o Robson vai fazer uma breve introdução para quem não conhece ele ainda e falar um pouco sobre o que a antropologia diz sobre essa cultura gospel que a gente criou, ok? Vai lá, Robson. Beleza? Fala, Davi. Fala, pessoal, tudo bem? Lembrando aí os novatos, meu nome é Robson Lima, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Pará. E a primeira posta em Domus era justamente essa dupla que a gente está fazendo aqui. Então, basicamente, eu vou falar sobre cultura e explicar mais ou menos como funciona essa história de cultura cristã, cultura gospel. E em termos de antropologia, tá? Não a outra cultura tipo, ler livros, não. Em termos de antropologia, a cultura é como se ela fosse. A definição que a gente mais tem agora é como se ela fosse o software, o sistema operacional da sociedade, entende? É como se fosse o Windows que roda na sociedade, nas diversas sociedades humanas do mundo afora. Então, eu tenho uma sociedade brasileira que tem uma cultura, eu tenho uma sociedade no Belém que tem uma cultura, em Tailândia do Pará que tem uma cultura, em cada cidade, em cada local, região, enfim, cada grupo social vai ter sua cultura. Lógico que religiões também estão nesse bojo, né? Então existe uma cultura cristã católica, uma cultura cristã evangélica, e dentro dessa cultura cristã evangélica, a gente vai ter várias pequenas subculturas e uma delas que a gente está falando aqui que é justamente o gospel, né? O gospel é engraçado. O gospel aqui no Brasil ele vai ter uma penetração a partir de mais ou menos nos anos 90 com a Renascer e ela vai trazer esse nome do gospel. E ela vai trazer esse nome do gospel justamente para evangelizar pessoas, entende? Então ela vai fazer shows, fazer bandas de rock, bandas de rap, bandas de reggae, que tinha uma mensagem cristã evangélica de conversão, salvação, mas elas usavam os ritmos, né? Usavam as vestimentas e tal. Das épocas que a gente chamava de tribos urbanas, né? Que estavam querendo alcançar, né? Isso se juntou com uma outra tendência que é bem mais longa no nosso evangélico brasileiro, que é essa coisa de proibição disso e daquilo, que a gente, nomezinho que a gente tem é ascetismo, né? Aquela coisa do tipo, que você provavelmente quando você pensa em evangélico é nisso que você deve estar pensando, que é aquele sujeito da blusa de manga comprida, da mulher de saião, que não pode ser aquilo. Esse pessoal que é do pentecostalismo clássico, a maioria deles é da Assembleia de Deus ou da Deus e Amor, né? Esse pessoal, ele se juntou a esse ascetismo, essa ideia de que certas coisas no mundo são proibidas, terminantemente proibidas, e eu não posso tocar nelas, meu Deus do céu, senão eu vou pecar, vou morrer. Essa ideia vai se juntar com o gospel, que é tipicamente pós-moderno, né? Aquela coisa da forma acima do conteúdo, certo? Ou seja, a forma é a mesma forma da música do mundo, né, secular, né, mas a mensagem é cristã. Então essas coisas vão se juntar e a gente tem o gospel. É basicamente isso que acontece. E também outra vez a gente começar a pessoa tem alguém do Sociovlog me vendo, esse vídeo todinho, embora seja eu sociólogo falando, eu também sou cristão, eu não vou me furtar isso, eu tenho minhas próprias ideias de como isso tudo funciona, então não estranhe se eu falar alguma coisa diferente dessa vez. Derli. Bem, vamos dar uma chamada rapidinha, né? A gente viu que o gospel, na verdade, ele criou um selo, né? Além de fazer uma cultura Sim. própria, ele criou um selo, assim, pá, é gospel, né? E o gospel se apropriou de duas coisas muito fortes também, principalmente do pentecostalismo, que é a teologia do cagaço, que como o Robson falou, se você fizer, você tá ferrado, você tá lascado, entendeu? Vai direto pro inferno, não tem salvação. Uhum. E a teologia da negação, que é o quê? É o não posso, não tem como, e, enfim, né? Porque é histórico do evangelicalismo brasileiro a gente não ter uma cultura de educação, mas sim uma cultura de negação, uma cultura de proibição. Então, eu gosto,
vem mascarando isso de uma forma diferente. Não, agora você pode usar roupas diferentes, agora você pode ouvir rock, agora você pode ouvir reggae, agora você pode fazer Mas outras as coisas que proibições era continuam. impossível nos anos 80, nos anos 70, por exemplo, mas que agora você pode. Mas que em compensação você só pode fazer se for gospel. Se não for Justamente. gospel, Ou você não seja, pode fazer. justamente, a forma mudou, mas o conteúdo é o mesmo da proibição do pessoal dos pentecostais clássicos lá atrás. Na verdade, isso junto também com a coisa do Brasil, né, de a gente não tem uma cultura de letramento, né, de estudo formal das coisas, que justamente bate com o cristianismo que o Derli está representando aqui, que é justamente o pessoal da reformada, né, das históricas, que eles têm essa cultura de estudar as coisas no seu contexto histórico, cultural, não sei o que é uma coisa que não tem, né, muito forte no ramo pentecostal clássico, Assembleia de Deus e tal, que é justamente o maior do Brasil. Então vocês já viram, né? Não só no clássico, no neopentecostal também. Pois é, mas Não só no justamente. clássico, Robson, no neopentecostal também tem muito disso. Sim, sim. O que eu quis dizer é que o neopentecostal juntou, entendeu? Tipo, tudo vem de lá, entendeu? Isso que eu quis dizer. Isso. Então, tipo, se a gente for para analisar a Bíblia sobre isso, né? A nossa regra de fé e prática é ela. Então, lá em Tessalonicenses, 1 Tessalonicenses 5:21. 21 e 22, Paulo vai falar o seguinte: mas examinai todas as evidências, retendo o que é bom, afastai-vos de toda a forma do mal. Ou seja, Paulo chega e diz assim, meu amiguinho, você tem que examinar tudo. E dessas coisas que você vai examinar, você vai pegar o que é bom e vai colocar para si. E o que for ruim, você vai tirar de ti e vai levar fora. O gospel, justamente, de certa forma, ele vem dizendo o contrário, que não, o que é gospel é bom, o que não é gospel não é bom. E a gente vê exemplos como o Marcos Almeida, que tem aquele blog Nossa Brasilidade, onde ele vai mostrar a espiritualidade das bandas seculares e ditas seculares, tipo, né? Tá presente às vezes lá. É mais edificante cara, é impressionante o quanto quantas coisas boas. As pessoas esquecem o conceito de graça comum, sabe? Que Deus ele se manifesta através do ser humano nas artes, na ciência, de forma tremenda e de forma que vai nos edificar muito, entendeu? Mas não, o gospel ele vai dizer que se não é gospel, não é de Deus. Não é bom, não é puro, você tem que largar fora. Né? Na verdade, Paulo é o cara que traz para o pensamento cristão essa coisa da cultura como não necessariamente boa nem má. Isso é bem legal. Esse é o grande mérito do Paulo, pelo menos para mim. Porque ele é o cara que chega em Gálatas 5 e diz: olha, gente, não deixem que pessoas façam vocês se circuncidarem, ou seja, se tornarem judeus, né? Só porque vocês não são, porque Jesus não tem nada a ver com judeus, Jesus é para todo mundo. Esse universalismo de Paulo, na verdade, é uma das coisas mais legais. Porque, na verdade, quando Paulo chega e diz: olha, porque Jesus morreu para todo mundo. Né? Porque o próprio Jesus diz em João 3,16, clássico, né? Que Deus amou o mundo desta maneira, que deu seu filho unigênito para que todo aquele que não crê, não pereça. O versículo está dizendo que Jesus foi dado para todo mundo. Então Paulo vai dizer que esse todo mundo não é todo mundo num povo só, é todo mundo, cada um no seu quadrado. E essa foi a grande tchau do Paulo, que o movimento gospel não pega. O movimento gospel não pega isso, simplesmente. Então, quando vem o Marcos Almeida falando de que juízo final lá daquele samba lá, tipo, tem mais coisas cristãs acontecendo ali do que muita coisa que você ouve no selo da Ação Livre lá, o pessoal fica de queixo caído. Mas isso, é graça comum mesmo, entende? O que também tá na Bíblia, né? Se eu não me engano, é Romanos, né? Enfim, subtil. Isso. Gálatas 5. Paulo fala o seguinte lá em Gálatas, né? Eu não lembro agora se é 4 ou se é 5, que ele fala o seguinte: não existe mais gentio, judeu, homem, mulher, escravo e livre. Em Deus são todos uma só. Em Deus são todos iguais. Eu tô parafraseando mesmo. Depois eu vou botar aqui. Mas é o capítulo 5. É o capítulo 5. É o capítulo 5. Então, tipo, Paulo preza muito pela liberdade cristã. E se a gente for parar para analisar a cultura gospel, ela tira essa liberdade cristã. Entendeu? É óbvio que eu tenho que ter cuidado com o meu irmão, se ele é novo na fé, não devo escandalizá-lo. Vou fazer um vídeo falando sobre o que é escândalo, na verdade, que às vezes te deturpa um pouco isso. Mas, enfim, eu tenho que ter esse cuidado? Tenho. Se eu sei que ele vai cair na fé porque eu faço tal coisa, porque eu pratico tal coisa que não é adequado com a cultura gospel, e ele começou na fé através desta cultura gospel, claro que eu tenho que tomar cuidado, mas
além disso, eu tenho que ajudá-lo a aprender de que essa Justamente, já ia teoria, essa aí. cultura gospel, ela tá te fechando, ela tá tirando a tua liberdade. Sim, né? sim. Mas isso é uma questão de educação, é uma questão de andar junto, né? De discipulado. Isso é a argumentação que Paulo faz lá em 1 Coríntios, isso é outro vídeo. Isso também é outro vídeo, né? É 1 Coríntios e tal, é uma outra coisa. Mas é justamente isso que eu ia te dizer, que você tem que educar a pessoa também. Você não pode esperar que, aí não faz mais nada. Porque aí você está até negando a liberdade que Jesus está te dando. Muito disso. Então, tipo, o que é interessante, na verdade, a gente pensar nesse sentido. Para pensar, porque quando o gospel está propondo que você separe o mundo em duas coisas, certo? O gospel está propondo que você separe em sagrado e profano. As coisas sagradas que você pode tocar, que você pode fazer, são gospel. E as coisas que você não pode fazer, não pode tocar, não pode ver, são não gospel. É o mundo, tal, que já é no maligno. E diz mesmo isso na Bíblia, mas calma, é um outro contexto. Mas aí entra a questão do maniqueísmo, que interferiu diretamente na nossa cultura cristã brasileira, que traz o bom e o mal quer sempre degladiar com o bom, e o bom tem que vencer o mal. Velho, tipo... Isso, já ia chegar aí, justamente. Já ia chegar aí. E o maniqueísmo, na verdade, ele é uma heresia, né? Sim, combatido pelo próprio Paulo. O maniqueísmo foi considerado uma heresia, no tempo do Agostinho ainda. Não, que antes, na época dos apóstolos já existia. Os gnósticos, né? Que Paulo de João estava se batendo, né? Tipo, ele tinha que afirmar que Jesus veio na carne. Porque os gnósticos não acreditavam. Então, pois é isso que eu tô querendo dizer. Robson, alguém que já me assiste do seu vlog, sei lá, vai achar estranho, porque, Robson, é uma religião, é claro que ela separa de sagrado e profano. Durkheim já falou isso. É verdade, eu vou concordar com você. O meu problema em particular, ou acredito que o do Henry também, não é nem a separação entre sagrado e profano, é a forma que isso está sendo feito. É a forma que o gospel veicula essa separação. Vocês estão entendendo? Que ele veicula a coisa como uma proibição, você não pode, pronto, e não vai te explicar por quê, e não vai te dar nenhuma base, só vai dizer, porque a autoridade do fulano de tal, porque eu estou mandando, é tipo pistolão gospel, né, tipo, a cobertura espiritual, não sei o que, não sei o que. Então, tipo, não tem nenhum ensino de por que eu posso ou não posso fazer tal coisa, e isso é uma coisa que eu, como pessoa até, não tem como aceitar um negócio desse, eu não fui criado desse jeito, entendeu? Então minha fé não é essa, entendeu? O que a gente tem que entender também é assim, com a educação, a liberdade, né? Com a cultura do gospel, a prisão. A Bíblia nos ensina a liberdade, a ser livres, ser soltos, né? Não soltos no sentido de posso fazer o que eu quiser agora. Não, mas dentro do que eu entendo de certo e que é errado, dentro do que Cristo me mostra através dos seus ensinamentos, eu posso tomar decisões que vão agradar a Deus, com liberdade, entendeu? Não me privando de tudo. Então, só para finalizar o vídeo, que a gente já está meio que no tempo final já, eu queria deixar a seguinte ideia para você. Estude, se eduque, entendeu? Antes de você criticar e apontar o dedo na cara e falar, você está fazendo isso errado, não sei o que. Pense se você está pensando como a cultura gospel te ensinou, ou pense se você está pensando como a Bíblia te ensinou, saca? A Bíblia é a palavra de Deus, e não a palavra que o teu pastor lá em cima falou, sem influência nenhuma da Bíblia. Bem, galera, a gente está chegando finalmente do vídeo. Antes de eu dar a minha saudação final, vou deixar o Robson se despedir de vocês aí e fazer as considerações finais dele e um monte de jabá dele, né, claro. Vai lá, Robson. E aí, pessoal, tudo bem? Primeiro, minhas considerações sobre esse debate. Para quem ficou interessado no conceito de cultura em termos antropológicos, eu quero recomendar 2 livros que são bem fáceis de achar. Relativizando, do Roberto da Mata, eu não tenho aqui para mostrar, mas é da editora Record, então ele é bem tranquilo de achar. Ele é constantemente reimpresso. E também Cultura, um conceito antropológico, do Roque Laraia, que é bem comum em achar em bibliotecas de universidade. É um livrinho pequenininho, de bolso, então é bem bacana. E também, se você tiver acesso a uma biblioteca mais e quiser uma coisa mais propriamente manual de antropologia, eu quero recomendar esse aqui, Princípios de Antropologia, que é muito bom. Então aqui basicamente, na verdade, é um curso de antropologia. Então, se você estiver interessado, aqui tem de tudo. É muito bacana. O enfoque deles também bem parecido com esse que eu estou dando aqui, de cultura como símbolo e conjunto de símbolos, etc. Para os interessados na discussão de cultura mais voltada para a temática cristã, vocês podem ir em qualquer livraria evangélica e procurar a seção de antropologia missionária.
tá ok? Então, é que eu tenho esse aqui, olha, O Evangelho e a Diversidade das Culturas, do Paul Hiebert, da editora Vida Nova. E o autor, ele é um antropólogo que também é missionário, né? Ele foi missionário na Índia, salvo engano. Então ele tem toda essa discussão interessante sobre como se evangeliza alguém, mas ao mesmo tempo respeitando a cultura dessa pessoa, né? De como você traduz conceitos teológicos que foram criados num quadro de referência totalmente ocidental para pessoas de outros lugares que nunca ouviram falar dessas coisas. É uma discussão bem legal. Também é um livro cheio de tabelas e gráficos. Então é bem legal também porque ele explica efetivamente o que é cultura e dá conceitos, dá exemplos e gráficos e tal. É bem legal até por isso também. Esse aqui é da editora A Vida, é Igreja na Cultura Emergente, de Leonard Sweet, ele é organizador. Esse livro aqui, ele já é mais voltado para teologia, para debate teológico do lugar na igreja e na cultura. O que é interessante desse livro em relação a outros que eu poderia dar, Robson? Eles são 5 autores, ok? E esses 5 autores, eles são ligados a várias correntes do cristianismo. O pessoal mais da pós-modernidade, né, que a gente chamaria de gospel, só que gospel americano, né? Mas um pessoal mais, tem um pessoal tipo luterano, tem um cara aqui, se não me engano, que é luterano, tem uma autora que é ortodoxa grega, então tem essa variedade de perspectivas de cristianismos, da visão deles sobre a cultura. E é bem legal que o texto é feito de uma forma que as intervenções de um dos autores ficam no próprio texto. Então, quando você lê o texto, fica parecendo que você está presenciando o debate deles. É bem legal, um texto bem fluido. Isso aqui eu comprei, inclusive, no meu livro evangélica também, mas eu já vi vendendo em outros lugares, então talvez vocês deem alguma sorte nisso. E no mais, o Jabá. Quanto ao Jabá, eu tenho uma página no Facebook e aqui no YouTube que se chama Sociovlog BR. Sociovlog de videolog, tá? Sociovlog BR. É uma página onde eu posto videoaulas de sociologia, voltadas tanto para o ensino médio, como seja o pessoal de Enem e vestibulares, quanto para o pessoal de universidades, que estão começando nos seus cursos e acabaram tendo uma sociologia ali, e até o pessoal de ciências sociais mesmo, que precisa de uma ajuda e tal. Enfim, pessoal que é interessado em sociologia a nível universitário ou nível médio, ou são interessados em sociologia mesmo, é para vocês esse canal. Então eu estou lá no Facebook, uma página, né, e também estou aqui no Twitter, Sociovlog.br, vai estar o link aí embaixo também. Além disso, eu dessas videoaulas, eu também posto comentários ocasionais sobre fatos do cotidiano. Por exemplo, eu fiz um vídeo sobre o debate da Band, que está lá bombando e tal. Além disso, eu também tenho páginas pessoais no Twitter e no Instagram. O meu nome lá é Hobby Púrpura, por motivos. Hobby Púrpura. Então, no Twitter e no Instagram. O Twitter e o Instagram, na verdade, eles são um pouquinho mais pessoais. Então, não é só sociologia que eu falo. Falo de outras coisas também. Falo de anime, falo de videogame, falo de livros que eu tô lendo, do meu cachorro, etc. Então, se vocês gostarem desse tipo de coisa, também seria legal. E obrigado por terem ficado até comigo, né, pessoal do Sociovlog em particular. Esse também é o nosso ensaio para o nosso Hangout, dia 4 de outubro, às 19 horas, onde eu vou estar respondendo perguntas sobre Enem, etc., vestibulares, e também dando aquela revisada marota em clássicos e qualquer outra pergunta que possa aparecer pelo caminho. Valeu, Derli, pelo espaço. Até a próxima, cara. Bem, galera, estamos terminando mais um vlog, né? Para você que gostou, muito obrigado. Dê aquele likezinho. Para você que não gostou, continue pelo menos assistindo o vídeo. Vai que algum dia você tem um vídeo que você gosta, né? Enfim, por favor, se inscrevam no canal. Eu tenho visto que as visualizações têm aumentado. A gente está com uma média de 35 a 50 visualizações por vídeo. E o nosso canal está só com 15 inscritos. Vamos lá, galera. Se inscrever também ajuda na divulgação. Lembre de compartilhar nas redes sociais, Twitter, Facebook. Vão lá, também curtam a nossa página no Facebook, entendeu? E é isso. Mais uma vez, muito obrigado. Bom dia, boa tarde, boa noite e tchau.